Esse é um vídeo para sua esposa, para aquela pessoa que sofre junto com você e que se divide no sentimento. Por um lado, ela quer te apoiar nas suas escolhas, porque ela te ama, ela é sua mulher, mas por outro lado, ela não quer mais ver você sofrer, ela tem medo de perder o dinheiro que vocês juntaram juntos. Então, ela te apoiaria em tudo, mas não consegue te apoiar mais no day trade. Bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora, eu sou a Carol. Eu já passei por todo esse processo de sofrimento e quando eu falo isso não é de forma superficial. Eu vivi anos de ilusão dentro do mercado, anos acreditando que estava perto, anos sendo enganada por promessas de facilidade, até conseguir tirar a venda dos olhos, entender o que é realmente o mercado e encontrar a leitura profissional. E não só isso, eu compartilhei todo esse processo aqui no canal, então quem me acompanha sabe quanto esse caminho foi doloroso. Hoje eu tento ajudar outros traders a não passarem por tudo isso, a não caírem nas mesmas armadilhas, a encurtarem esse caminho. Eu só encontrei a leitura profissional dentro da Clarity Wizard School, uma escola criada pela Laine Souza, onde eu me formei e hoje eu dou suporte acompanhando os alunos de perto, porque é uma escola que realmente pega na mão e mostra o caminho com responsabilidade. Bom, quando eu falo que a esposa não te apoia, não é só sobre a esposa, né? Pode ser o marido, pode ser uma mãe vendo seu filho se afundar e não saber como ajudar. Então, se você é trader e está vendo sua família de alguma forma sofrendo com você, manda esse vídeo para a família, porque eu sei que talvez você tenha perdido a credibilidade e agora você não consegue explicar para sua família, principalmente para sua esposa, que estamos vivendo um momento diferente no day trade. Já as outras pessoas dessa família, se elas não pagam as suas contas, o tio, o cunhado, o primo, você não deve satisfação para ninguém. Você deve satisfação para quem está no mesmo teto que você deve satisfação para quem toma as decisões junto com você em casa. Então, você que é a esposa, eu entendo totalmente se você está com na verdade, com os dois pés atrás, com o day trade e com seu marido, principalmente se ele já perdeu algum dinheiro, um dinheiro que não era só dele, mas era da família, da poupança, dos filhos de vocês, enfim, do futuro de vocês. E aí, quando eu digo que o tio, o primo, o cunhado, a sogra, eles não pagam suas contas e não tem nada a ver com as escolhas de vocês, eu sei como é muito mais difícil para você, mulher, sustentar esse apoio ao seu marido, enquanto esse tio, esse primo, esse cunhado, essa sogra estão falando para você que isso é uma furada. É como se todo mundo soubesse que day trade é uma ilusão, todo mundo fala: "Ué, mas não é óbvio? Como é que o seu marido é o único que não consegue enxergar isso?". É complicado, eu sei, porque em alguns momentos você cede a essa insegurança e toda vez que você faz isso, você acaba ficando do outro lado. Você vira oponente dele. E desse lado, o seu marido pode estar fazendo a mesma besteira. Ele está tão ansioso para provar para você que ele consegue, que ele é capaz, que ele vai recuperar o dinheiro perdido. Ele quer tanto provar para você, para a família toda, para ele mesmo, que ele tem pressa, porque ele sabe que o tempo está correndo e cada dia que passa nessa situação, vocês vão se distanciando ainda mais. E eu não estou passando a mão na cabeça do seu marido, pelo contrário. Essa história de querer provar para Deus e o mundo, essa pressa, está tudo errado. Pode deixar que eu tenho falado com o seu marido sobre essas outras questões de trader aqui no canal em outros vídeos. Mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Todo mundo que entrou nesse mercado há 4, 5 anos, principalmente ali na pandemia, todo mundo foi iludido. Não foi só o seu marido, não. A gente estava tudo no mesmo barco. Ele entrou nesse mercado pensando em você, pensando na família, em dar uma vida melhor para vocês, eu tenho certeza disso. Mas a gente entrou pela porta errada.
A maioria das pessoas chega no mercado por um anúncio raso no Instagram, promessas, histórias bonitas, resultado rápido. Com certeza não era a profissão que ele sonhou desde criancinha. Não estava claro para a gente que estava nesse barco que para ser trader a gente teria que estudar anos com seriedade, com disciplina, como se fosse uma faculdade, como se fosse um concurso. Isso nunca foi dito para a gente. A gente foi iludido, sim. Assim como a gente já foi iludido em outras áreas da vida, a gente já foi enganado, já fizeram a gente acreditar que leite em pó era melhor que leite materno, que poupança era um bom investimento. Então chega alguém e fala para você que dá para ganhar dinheiro pelo celular, sem chefe, sem diploma, da sua casa, com potencial de ganhos altos, você acredita. Eu acredito. E não é errado acreditar. Isso mostra que ele é uma boa pessoa, que quer melhorar de vida, que pensou na família, nos seus filhos. E também não é mentira, o mercado financeiro é isso mesmo. O problema foi a forma como isso foi apresentado para a gente, que era leigo. Imagina assim, ó, você vai ganhar 80 mil reais por mês, sem chefe, é garantido. Aí você fala, tá bom, o que eu preciso fazer? Ah, primeiro você vai ter que estudar muito para passar no vestibular de medicina. Você vai estudar aí uns 8 anos, no mínimo. Depois vai fazer um estágio ali no hospital, gente acidentada, coisa simples. Aí depois você monta um consultório, marca as consultas, atende o paciente ali, pede os exames, bem tranquilo, ó, é garantido. Não é assim, né? Mas entende que mesmo quem não quer ser médico, a gente sabe que existe esse processo. Quem quer ser médico se prepara para isso. Mas no caso do mercado financeiro, essa historinha nunca foi contada. Só quem viveu ou acompanhou aqui o meu canal sabe o processo. Quem me acompanhou vivenciou comigo esse processo. Eu não só expus para minha família que eu estava operando, eu expus geral, eu coloquei tudo aqui no YouTube, tudo que eu tentava, tudo que eu perdia, tudo. Eu sei o que que é essa pressão, eu sei o que é o julgamento, mas assim, agora o seu marido está vivendo outro momento do processo de desenvolvimento dele. E todos nós que estávamos naquele barco, estamos todos vivendo um novo momento no mercado. O trading de verdade não tem nada a ver com o que aconteceu quando a gente estava começando. Não é impulso, não é emoção, não é tentativa. É estudo profundo, é repetição, técnica, método, cálculo, controle emocional. É um processo longo, muito mais longo do que parece quando a gente está começando. E parte desse emocional é o peso que o trader carrega, a frustração de ter errado, a pressão interna de querer dar certo e principalmente essa sensação de ter abalado alguma coisa dentro da sua própria casa. Isso mexe com ele, mesmo que ele não te fale. O seu marido agora já sabe que existe um processo, ele já aprendeu com as perdas, ele sabe que foi irresponsável, mesmo entendendo que o ambiente induzia ao erro. Então, hoje, esse entendimento da profissão também está mais claro, porque todo mundo estava nesse barco quando todo mundo afundou. Veio, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, agora, pelo menos para quem me acompanha aqui, e mesmo você que chegou agora aqui no canal, não vai poder mais dizer que não sabia que precisava estudar, que precisava de uma leitura profissional, que precisava distinguir os golpistas, vendedores de curso, dos traders reais, porque eu já tenho falado aqui faz tempo que o mercado é totalmente previsível e calculado, que tem como saber se vai subir, se vai cair, quanto vai subir, quanto vai cair precisamente, sem indicadores, sem setup, simplesmente sabendo ler o mercado, ler o gráfico de forma profissional. Como eu não costumo mais mostrar as minhas operações aqui, eu não costumo mostrar muito gráfico,
Para não ficar muito abstrato esse conceito de leitura profissional, você pode ver na prática como é uma leitura profissional no Telegram ou no canal da escola, que eu sempre deixo aqui na descrição dos meus vídeos. Então agora, você, esposa, sabe que é possível e sabe que seu marido ainda tem um percurso. E esse percurso não precisa de dinheiro necessariamente. Precisa sim de tempo, precisa de dedicação, de estudo, precisa do seu apoio. E não dá para ter pressa. Então vai ser muito, mas muito mais fácil e mais rápido e mais saudável para toda a família se ao invés do seu marido ficar tentando provar para você, provar para o mundo que ele estava certo, se ao invés disso você conseguir entender esse contexto e caminhar ao lado dele como parceira, que é o que você é. Isso não é uma disputa. Como é que vai dar certo isso? O marido querendo provar que dá certo e a esposa querendo provar que não dá certo para ele desistir, para ele parar. Eu sei que mesmo que você já tenha sofrido muito com isso, que está querendo que ele desista logo, no fundo, bem no fundo, eu sei que tem uma esperança. Você quer sonhar com essa vida que ele sonha. Eu sei que você ora para Deus por ele. Eu sei que em segredo você torce por ele. E isso é lindo demais, gente. Eu sei que no fundo você não quer vencer essa disputa silenciosa que acontece na sua casa. Você só quer que esse pesadelo acabe. Você sonha com vocês ricos e tranquilos. Você quer superar isso logo. E ele também quer. Você não quer mais ver seus filhos vivendo esse processo. Seu marido também não quer. Eu sei como é essa montanha-russa de emoções. Estou feliz, estou triste, estou rico, estou pobre. Seu marido está nessa luta por você, pela sua família. E além das emoções que ele já tem que lidar no mercado em si, a ansiedade, o medo, ele também tem que lidar com essa pressa, com a pressão, com esse casamento muitas vezes já afundando. E mais uma vez, não estou defendendo seu marido, ele não é vítima. É um homem adulto e deveria saber o que estava fazendo. Na cabeça dele, para se libertar dessa culpa, para ele se redimir, ele precisa virar a chave, ele precisa vencer o mercado. Mas, na verdade, o que ele precisa fazer é traçar um plano e conseguir te incluir nele. Um plano que contemple tudo que ele precisa: tempo de estudo, investimento, como qualquer outra profissão. Ele tem que se programar, porque se é isso mesmo que ele quer, vai ter que abdicar dos churrascos, vai ter que mergulhar nos estudos, não vai mais colocar dinheiro em risco. E tudo isso vai ser combinado com você. Vocês vão fazer acordos combinados juntos. Hoje a gente já sabe que ninguém precisa perder dinheiro para aprender, assim como um médico nunca precisou errar um paciente para aprender, um engenheiro não precisa derrubar um prédio para aprender, um piloto de avião não precisa cair com o avião. Tem simulador, tem mesa proprietária, microcontratos. Existe um caminho profissional e responsável que você não coloca dinheiro em risco. Então eu quero que isso tranquilize você. Não precisa colocar dinheiro em risco durante o processo de aprendizagem. Isso tem que unir vocês, não separar vocês. Essa história de que ele precisa provar também atrasa demais, gente. O que ele tem que provar é que ele é capaz de cumprir os combinados, provar que é responsável, ter um plano bem definido, buscar uma leitura profissional e não fazer uma conta de padaria de quanto vai colocar e quanto vai tirar do mercado fazendo um setup. O passado explica muita coisa, mas o que realmente importa é daqui para frente. Ele continua tentando recuperar o dinheiro ou está estudando de verdade? Ele reconheceu que não sabe o suficiente ainda para operar na conta real? Ou ainda está colocando o dinheiro da família em risco? A essa altura do campeonato, ele já está consciente, maduro, mas ele não consegue te provar isso. Ele não consegue o seu apoio, mas o seu apoio vai tirar um peso enorme das costas dele.
e das suas também. Porque enquanto ele se sentia culpado, se sentir mal, se sentir um lixo por dentro, você ficou sem chão. Para você, não era só o dinheiro, era como se você estivesse perdendo o controle da vida, como se você estivesse perdendo o marido que você confiava, como se os planos que vocês tinham construído juntos começassem a sumir. E isso começa a mexer com tudo, mexe com o casamento, com a admiração, com a confiança, com a forma como você enxerga ele como homem, como parceiro, como alguém que deveria proteger a família. Então é totalmente compreensível que você, como esposa, apenas com essa visão de fora do que você viveu, não apoie ele, principalmente depois de perdas. Então, se isso já abalou seu casamento, muito provavelmente hoje ele tenha mais consciência de que ele não é mais a mesma pessoa de quando começou. Tem que sair dessa dinâmica antiga. Vocês são um casal, vocês escolheram percorrer o caminho da vida juntos. Isso não é sobre quem vai provar nada, não é competição, muito menos uma corrida. É por isso que quem vende setup fica rico. Todo mundo tem pressa, né? Só que ele fica rico e vocês mais pobres. Essa é uma luta minha, inclusive, abrir os olhos das pessoas para os golpistas. Não julgue pela aparência, tá? Mesmo sendo um cara da corretora, bonitão, rico e tal, é golpista igual. Apesar de muita gente ainda estar sendo iludida, você que me acompanha ou que descobriu agora o meu canal, vai começar a enxergar o mercado de outra forma, vai ter mais senso crítico, vai ter mais ferramentas para não cair em pegadinha de novo. Existe um caminho possível, mas ele não passa por promessa, passa por acordo, conversa, combinados, por limite, por responsabilidade. Não tem atalho. Um pacto claro entre vocês dois, onde seu marido não coloca mais dinheiro em risco, assume que precisa estudar, evoluir, fazer diferente. E você, mesmo sem acreditar no trading, pode observar se existe mudança real de comportamento, se existe disciplina, se existe responsabilidade mesmo por parte dele. O que vocês viveram até aqui foi pesado, e ignorar isso não vai resolver. Mas isso também não precisa definir o final dessa história. Desde que a partir de agora as decisões sejam diferentes, mais conscientes, mais responsáveis. Espero que eu tenha ajudado algumas famílias que estão passando por esse processo. Eu sempre recebi muitos relatos e eles sempre, de alguma forma, envolvem a família, não só a questão da perda financeira. Então, se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal para você ficar mais consciente. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!